de olhos fechados. Meu irmão, eu espero que você esteja sentindo aquilo que eu também estou sentindo. Eu falo que existe uma atmosfera que está liberada sobre nós, e que nós é que atraímos essa atmosfera, essa presença. Depende de nós, queridos, porque os céus já estão abertos, a vontade do Senhor, ela é soberana sobre a nossa vida. Mas agora é nós que atraímos essa essência, é nós que atraímos essa unção. Você pode levantar suas mãos, você pode ser intencional nas suas ações nessa manhã. Já que você veio, você pode ser intencional, porque há uma diferença aqui em estar e pertencer. Eu pertenço, você pertence, então vamos ser intencionais. Comece a adorar o Senhor, comece a louvar, comece a orar em línguas. De alguma forma expresse algo para os céus. Mova, queridos, algo espiritual sobre a sua vida essa manhã. Obrigado, Pai, pelos céus abertos sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa atmosfera que é o Senhor que proporciona para nós. A boa obra que o Senhor começou, papai, o Senhor vai cumprir sobre essa casa. A boa obra, porque desde que eu entrei aqui o Senhor falava, a boa obra que eu comecei, eu sou fiel para terminar. Obrigado, Pai, porque a boa obra nós sabemos que o Senhor é fiel para cumpri-la. Senhor, derrama mais da tua presença. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós nos rendemos à tua presença essa manhã, Pai. Santo é o Senhor, meu Deus. Santo é o Senhor, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Podemos louvar mais um pouquinho? Pode? Vamos. Está muito forte. Que eles adorem com a sua força agora. Sei que tu és bom. Minha convicção não faz de mim ruim. Acho que houver, eu sempre vou cantar. Eu sei que tu és bom. Sei que tu és bom. Minha convicção não vai diminuir. Acho que houver, eu sempre vou cantar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Eu creio que é um espírito profético sobre essa casa, Pai. Eu creio em palavras de discernimento, de conhecimento, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo de Deus. Doce Espírito Santo de Deus. Você tem toda a liberdade. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela é soberana sobre a nossa vida, Pai. Andamos sobre a Tua palavra, nos movemos sobre a Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque eu vejo o Senhor curando pessoas nessa manhã. O Senhor restituindo a alegria de pessoas nessa manhã, Pai. Pessoas que andavam entristecidas, nem sabia, não tinha nem razão para isso. E ela se pegava triste, e agora eu vejo o Senhor derramando sobre essa pessoa algo que só o Senhor pode fazer. Pai, obrigado porque as armas que nós lutamos são poderosas no Senhor. Elas não são humanas, e nessa manhã nós confiamos nas suas armas, Pai, poderosas para destruir todo tipo de fortaleza. Hoje, agora, Pai, nós damos liberdade para o Seu mover. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Sente aí um pouquinho. É ruim interromper, mas
Engraçado que quando eu fechava meus olhos, eu não via. Eu via uma igreja sem paredes, sabe? Ela não tinha as limitações. Eu me enxergava para trás, não tinha nada para trás, assim, não tinha olhos para trás. Isso aqui era infinito. Senhor, o senhor vai deixar eu pregar? Aleluia. Quando diz, deixa eu causar uma boa impressão, né? Deixa eu pregar. Meu Deus. Sabe, queridos, estar aqui para mim, e eu sei que para a Bia também é algo muito bom. Nós temos uma gratidão tão grande por esse ministério e pelo Rema. Já vivemos tantas coisas aqui, tantas coisas boas junto dessa igreja, desse ministério. E confesso para você que está aqui, queridos, para nós é um presente. E o nosso ministério, o início de tudo, deu-se pelo Rema. Quando Deus nos chamou para a obra, e eu lembro que nós éramos de um outro ministério, Sal da Terra, não tenho, a gente é muito grato, não saímos de lá debaixo de briga, de desobediência, de nada, saímos debaixo de uma palavra do pastor Ogálvaro. Eu lembro que nós tínhamos um estudo e o pastor que estava conosco, ele tinha viajado, acho que para a Alemanha, fazer uma missão, e a gente estava lá, e depois que ele voltou, ele não voltou para nós, e a gente ficou ali, né, ovelha sem pastor. E chegou um dia que o povo começou a falar: Eric, eu quero dizimar, eu quero ofertar. Falei: cara, não sei nem o que é isso. Sério, não sei. Nós éramos de uma doutrina espírita. E eu acho que era só eu. Minha esposa falava, a Bia falava, eu ia por respeito, mas assim, eu nunca me vi pertencente. E eu também acho que nem sei o que eu fazia lá, porque depois de 10 anos, eu estava em meio a um movimento, a um trabalho lá, e meus olhos abriram, e aquilo que era colorido, lúdico, eu olhei assim, meu irmão, literalmente, foi Paulo mesmo. Eu olhei e meus olhos olhavam assim, falavam assim, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, aquilo que aos meus olhos era bonito, ficou feio, e eu levantei do meio, e o cara falou assim, você tá doido, rapaz, sente aí. Eu falei, não, isso aqui não é meu lugar, não. Do nada, assim, do Neides, eu levantei e saí, fui embora, e falei, ele falou assim, você vai se arrepender. Eu falei, meu irmão, aqui eu não volto mais. E a gente ficou naquela transição, sem lugar. E eu lembro que nesse intervalo, a minha irmã, que é do Sal da Terra, ela falou assim, Eric, vamos estudar, vamos lá para minha casa lá, a gente faz um estudo lá. E eu falei, eu não quero mexer com esse trem de crente, não. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E de tanto insistir, né? Eu e Bia, aí falou assim, nós vamos então, mas eu chegar lá, vamos falar assim, ó, não gostei, não mexe comigo, tá tudo certo, deu. Foi desse jeito, foi combinado, amados, foi combinado, havia um acordo entre eu e ela. E aí, de repente, o pastor Marcílio, ele começou a ministrar sobre Jesus. Amados, tem coisa na nossa vida que a gente não esquece, era Jesus. Ele falava de salvação. E Bia falava assim, ela me cutucava, falava assim, Eric, esse trem tá queimando dentro de mim. E eu falava para ela, Bia, você tá doida? No pé do ouvido. Falei, isso aí é ser crente, você tá doido? Você quer ser crente? Porque existia um acordo, por Deus, queridos, eu não estou exagerando, parece piada, mas não estou, eu estou diminuindo a história. E ela dizia, eu lembro dessa frase dela, ela falava assim, se isso é ser crente, eu quero ser crente. E meu irmão, eu louvo a Deus pela minha esposa, tem dia que eu quero, né, a gente quer, né, mas eu vi aqui o Thiago, eu falei, Paula, nada como uma esposa na vida de um homem, né. E, cara, minha esposa, ela que me conduz, e eu me conduz até hoje. Você entende? Não gosto de confessar isso não, mas eu acho que depois isso vai se virar contra mim. Aí vou ter que ficar fazendo comida para ela toda noite. E eu lembro que em milésimos de segundo, queridos, eu peguei ela caindo de joelho ao chão. E eu não tinha alternativa, eu não tinha plano. Na hora que ela foi, eu fui junto. Mas ela foi na frente.
E naquela hora a gente entregou nossa vida para Jesus. Confesso que o maior sentimento que eu tinha naquela hora era de medo. Medo. Mas a gente foi por causa dela. E na sequência, eu era fotógrafo. Aí eu fui lá para trás, voltei, mas vocês entendam aí. E aí quando eu tive nessas pessoas falaram assim, que a gente quer dizimar, ofertar, eu falei, cara, eu não sei o que é isso. E eu fui até o Gálvaro. Ele falou, Gálvaro, deixa eu explicar um negócio, tá acontecendo algo lá, que era no nosso estúdio. Falei, e eu preciso que o senhor mande algum pastor para lá, porque o povo quer dizimar, quer ofertar, eu não sei o que é isso. Mas eu lembro nitidamente, ele olhou para mim e falou assim, Eric, essa obra é sua, toque ela. Meu irmão, eu lembro que eu desci as escadas da sala dele em choque. Cheguei em casa em choque e falei, Bia, eu acho que nós vamos construir igrejas. Não, construir de alvenaria, de tijolo. Foi ou não foi? E eu falei assim, eu acho que ele quer que a gente construa igrejas. Eu não sei construir nada, meu irmão. Deixa para Paula aí, ó. E naquilo, queridos, naquele momento, né, nós conhecemos um casal. Não sei nem se o Thiago chegou a conhecer eles. Talvez o Clés lembre. A Kênia e Glauco. E ela era cantora. Confesso que há milhares de anos eu não os vejo mais. Não sei se vocês têm notícia deles. Mas eles foram um anjo na nossa vida naquela hora. Porque eles estavam formando, e eles chegaram no meu estúdio para eu poder fazer a capa do CD dela. E naquele momento, ela começou a falar do rema para a Bia. Queridos, isso sim, seguidinho. E a Bia falou assim, aí convidou a gente para ir na formatura. Adivinha o Eric? Eu não vou. Por quê? Lá em Romanos diz que a letra mata. Vocês me perdoam, gente. A letra mata. Falei, eu não quero mexer com esse trem de teologia, não. Porque tá falando que a Bíblia vai matar, eu não quero mexer com isso, não. Meu irmão, é isso, tá? É sério. E nós fomos. Para variar, ela na frente. Sério, eu sou réu, confesso, queridos, não tem problema em conhecer eu, não. E nós fomos. Linda formatura, foi lá na Assembleia de Deus, lá naquele salão de eventos dele. E aí, quando a gente saiu de lá, a Bia falou assim, eu vou fazer. Falei, eu não. Pensa no homem marrento. Ainda bem que eu não sou mais. Não. Graças a Deus. E ali, queridos, ela começou. Ela ia sozinha. Quando era na São Francisco, lá no Saraiva, tinha uma rua, Francisco de Assis, e ela ia. Só que na época, eu não sei como que é hoje mais, e eles entregavam um CD quando você faltava de aula. E eu não sei se foi estratégia dela ou dos céus, e ela me levou esse CD para casa. E eu lembro que quem estava ministrando nela era Fabiana Neiva, Aliança de Sangue. E aí ela deixou esse CD perdido lá em casa. E eu peguei e fui ouvir. E meu irmão, aquilo começou a queimar dentro de mim. Aquilo começou a incendiar de uma forma dentro de mim, tão grande. E eu olhei para ela e falei, Bia, isso são as aulas? Ela falou assim, isso são as aulas. Falei, eu quero fazer. Porque era avivado, era gostoso. Ou seja, a letra não estava matando, era trazendo vida. E eu lembro que nessa época eu conversei, conseguimos entrar, queridos, e fomos até o final. E na época, queridos, era muito difícil para eu concluir o rema, porque o Thiago sabe, entendeu? A gente às vezes tinha que sair de casa de manhã com a roupa dentro do carro, porque eu chegava cheio de carrapicho, sapato sujo, dos ensaios, das coisas que a gente fazia, e de repente eu até tinha que trocar o sapato com o diretor na época lá, com o Ranilson. Falei, Ranilson, troca aí comigo, aí os pés tudo lá dentro, para poder assistir a aula, porque tinha um padrão. Eu não sei se era só sapato social, camisa de gola, ou tinha que ser polo, e eu não gostava de polo. Então, lá vai o Eric, então tinha que ser padrãozinho, as mulheres das saias, tal.
E queridos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque foi um tempo de crescimento. E enquanto o louvor ministrava, e eu estou gastando meu tempo aqui contando essa história, né? Deus falava assim: é importante fazermos alianças em ambientes seguros. E uma coisa que a gente nunca deixou de fazer ou de ter é aliança com pessoas seguras. Tanto que quando nós fazemos acampamentos, né, a gente sempre busca primeiro ministros, professores do rema, do verbo, porque a gente sabe que é um ambiente seguro. E às vezes quando vai alguém diferente, a gente fica, ai meu Deus, vai dar certo, ele não vai passar dos limites, né? Amém. Mas queridos, Deus falava comigo ali, ambientes seguros. Eu posso te falar um negócio de coração? Às vezes vocês estão aqui, moram aqui, né? Vivem nesse ambiente. E meu irmão, às vezes a gente não percebe o que a gente carrega. A gente não percebe aquilo que está sobre nós. Porque eu acredito que cada comunidade, cada igreja, existe uma unção, existe algo que reflete de forma muito específica. Por mais que a gente não pregue placas, mas a gente entende que Deus chama cada igreja para um propósito específico. Você entende? Como nós temos a nossa visão, o verbo tem a deles. E só que quando a gente vai em um outro ambiente, a gente percebe a diferença da unção. Você entendeu? A gente percebe que é algo que a gente não está acostumado lá. Da mesma forma que tem pessoas que vão lá e falam, olha, existe algo poderoso. E a gente fala assim, tá, mas tipo, para mim tá normal. Mas é porque nós acostumamos com aquele ambiente. Então eu tô para te falar isso. Existe algo poderoso aqui. E que às vezes você acha que não percebe nada. Eu tô custando parar em pé aqui, queridos. Eu tô tremendo. E existe uma presença muito forte. Agora o que eu digo para você é o seguinte: não se acostume com ela. Não aceite o médio, o medíocre da presença. Aceite sempre mais do que o Senhor tem para te entregar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ministrar. Quanto tempo que eu tenho? Aquele relógio lá, Josué. Pare o tempo. Não, mas me deu tempo demais, tá bom. Vamos lá. Amados, primeiro assim, eu quero agradecer, né, o Thiago, a Paula, e todo mundo, né, time inteiro aí dos que eu conheço, pela recepção, o Brutão aqui, né, o Clésios, o time. Não vou citar nomes não, mas eu quero ministrar sobre, queridos, as rupturas, os rompimentos das coisas na nossa vida. Eu trouxe um livro, né? Até o Thiago brincou, falei, é o lançamento. Falei, eu já lancei. Não, mas para nós é um lançamento. Falei, tudo bem, faz sentido isso. Mas, sabe, queridos, essa palavra, como outras, como a seara de Deus, como o rema na nossa vida, como as coisas que nós vivemos, eu vi lá a bio lá que colocaram do Instagram de vocês, eu falei, rapaz, gastaram, hein? Mas tudo aquilo que foi escrito foram promessas de Deus na minha vida. Tanto o livro, quantas viagens, as missões, porque depois eu entendi, e falando aqui, Deus falava, né, que quando o Ogálvaro falou assim, você vai construir igrejas, né, há 16 anos atrás, amados, nós construímos igrejas, e também construímos de alvenaria igrejas, a 9.000 quilômetros daqui, lá na África, nós construímos orfanato para 100 crianças lá, e ano passado, em dezembro, nós entregamos as chaves. Eu lembro que nós estávamos na virada do primeiro para o segundo semestre. A minha esposa, ela é uma profeta. Amém? Não é a profeta do ex que te digo, mas você sempre que ela vai te falar. Às vezes o que você não quer ouvir, mas você vai falar. E ela olhou para mim e falou assim, o que está faltando para terminar aquilo lá? Eu falei, ai, Bia, está faltando isso, aquilo. Ela olhou com aqueles olhos de Apocalipse capítulo 1, né? Fogo saiu dos seus olhos e falou assim, vai lá
e termina, coloca a porta e entrega a chave para eles. Fui, vendi meu carro, fiz maior bagunça lá para arrumar dinheiro. A igreja é muito participativa nisso, só que eu queria levar um número bom para não ter que voltar. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei para a missionária, amiga nossa, falei, e aí, o que falta? Vamos fechar, vamos colocar portas? Aí eu falei, ai, Bia, você falou a verdade. Colocar portas. E nós entregamos lá. Sabe, queridos, tudo aquilo que Deus, desde a primeira, até o meu apostolado, queridos, veio do verbo. Eu lembro nitidamente que nós estávamos numa aula de imposição de mãos. Lembra do Railson? Se eu pego aquele cara, corta o vídeo, eu mato ele. Porque nós estávamos numa aula, tá liberado? Vejo que há uma conspiração aqui. Vamos mudar o tema, vamos pregar sobre perdão. E eu lembro que nós estávamos numa aula de imposição de mãos. Ele pega o microfone, olha para mim e fala assim: você não é pastor! Sério, pode rir. Cara, eu quis chorar. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Tá tudo errado. E ele vazou. Foi embora. Meu irmão, por Deus, eu fiquei 3 meses passando mal. Minha esposa está aqui. Falei, Bia, a gente está fazendo coisa errada. Não, era que tão engano. Não, Bia, ele falou, a gente não é pastor. Aí, depois de 3 meses, aí o Ranilson, ele olhou para mim e falou assim, você está angustiado até hoje por causa daquilo, né? Falei, tô. E ele ria. Como diz, aquele filé da mãe. Ele ria. E eu falava assim, por que você está rindo, cara? Falei, porque ele não quis falar que você não é, é que você é apóstolo. Falei, filho da mãe, por que você não disse isso? E eu sofri, meu irmão, angustiadamente, assim, meses. Até que depois tudo aconteceu, mas entende o peso do verbo hoje, do rema na nossa vida? Só que tudo, queridos, que Deus, ele falou através de boca de homens, de profetas, tem se cumprido sobre a nossa vida. E eu quero falar sobre isso, sobre a gente corresponder com a voz de Deus, com aquilo que Deus está falando. Você quer ver um negócio? Quem tem promessa de Deus aqui? Agora, quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Peguei, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos mostra um caminho certo. Existe, queridos, um grupo de pessoas, e recentemente Deus, ele fala muito comigo quando eu estou sozinho, em alguns momentos, tipo correndo, que eu gosto de fazer algumas atividades, e Deus falou algo para mim, ele dizia assim, guarda as pedras, tá? Ele dizia assim, o religioso, ele é improdutivo. E eu falava assim, como que um religioso é improdutivo? E Deus falava, porque ou ele culpa o diabo ou ele culpa Deus. Mas ele nunca assume a sua posição no reino. Então, se a coisa está ruim, o diabo está pegando a minha... Tá. Mas a Bíblia não diz que ele é maior? Quer dizer, ele não, perdão, que o que está em nós é maior? Não é isso que a Bíblia diz? Não é? As armas das quais são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, não é? Ou a pessoa fala, não, mas é da vontade do Senhor. E aí, às vezes, a pessoa se torna improdutiva porque ela espera da parte de Deus algo, ou ela culpa o diabo por algo. Porque nunca assume a sua responsabilidade, ou, desculpa, queridos, a nossa irresponsabilidade em corresponder com aquilo que Deus tem para nós. Amado, se Deus já falou, e ele diz que ele não é homem que imita, então pouco volte atrás. Nós não estamos na geração, queridos, de Neemias, ou de ter que fazer prova da estopa, para poder ver se está para fora, para dentro, se o orvalho vem de fora, vem de dentro, ou se manifesta de alguma forma. Algo que Bia disse no final do ano, é algo sobre ouvir, discernir e corresponder. Ou seja, eu preciso ouvir, discernir, mas também eu preciso corresponder com aquela palavra.
Ou seja, queridos, desde há muito tempo, Deus falava sobre escrever um livro. E aí, pensa, as crenças batia em mim. Eu falava com o Clésio ali de fora, eu falei, meu irmão, a gente esquece que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Será que não existe um grupo pequenininho, limitado, de 100 mil pessoas, ou de 20 mil pessoas, que vai se identificar com aquilo que nós estamos fazendo? Então, eu preciso entender um nicho, ok? Mas, a nossa mentalidade, ela sempre vai conspirar contra aquilo que Deus quer, entendeu? Então, aonde eu fiz, eu trabalhei comigo, falei assim, eu vou terminar esse livro. E esse livro começou um dia, deitado na cama, assistindo Doutor Estranho. Sério? Por que vocês estão rindo? Olha a minha cara de seriedade. Mas foi. E eu gritava na cama, eu dava cambalhota, falava, Bia, vem ver. E ela olhava, não estou entendendo nada. E eu entendi que Deus estava falando, era comigo. Porque era um homem em busca, queridos, de acessar um mundo espiritual. Porque ele estava enfermo, quem já assistiu, vamos ver os jovens. Ele estava desejoso de acessar o mundo espiritual, porque ele ficou doente, ele era um bom médico e as suas mãos deixaram de ter destreza e habilidade. Só que ele viu um cara que jogava basquete e ele era tetraplégico. E aí ele falava, cara, como é que você está jogando? Não, porque eu entendi que existe um outro mundo, vou falar do jeito deles, e eu acessei esse mundo. E esse cara começou a lutar, acessar, tentar chegar aonde aquele outro tinha chegado, trabalhando algumas coisas, até que ele se tornou o Doutor Estranho. Ele conseguia com a mão mexer o mundo inteiro. Aleluia! Quem não quer fazer isso, né? Ah, meu filho, quem não quer? Vai! Para, cessa, nós cancelamos. Eu dou ordem. É bíblico? É bíblico. Amém? Eu lembro que uma vez vou contar essa história para vocês. A Laurinha, ela estava indo pela primeira vez para a África, né? Ela foi na frente, ficou lá 3 meses, e ela estava muito entristecida. Meu irmão, isso tudo era muita convicção da fé que eu carrego. E ela falou, pai, me deixa lá na minha avó. Ela morava lá em cima no Paradiso, lá. E eu sei que quando ela pediu para ir para lá, é porque ela estava mal. Ela ia para a caverninha dela, que era a avó. E aí, naquele dia, eu falei, Laura, eu te levo, mas o que está acontecendo? Não, pai, eu preciso de dinheiro, eu tenho que pagar meu cartão, eu quero viajar, e o dinheiro não chegou. Falei, tá bom. Falei, pode ir, então. Deixei ela lá, fechei os vidros do carro, meu irmão, e desci lá do Moarama, lá do Aclimação, até a minha casa, que eu moro do lado da prefeitura, falando com o diabo. E eu falava assim, de quem que é o ouro e a prata? Me lembra? De quem que é? É do diabo? Não. Quem é herdeiro? Olha aí. Eu sou herdeiro. Você também é? Então, eu falei com o diabo. Falei, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Falei, eu estou mandando, você tira a mão. Rapaz, eu brinco, eu falava, mas eu falei, estava pior, tá? É que eu tô sendo bonzinho. Eu falo que se alguém passasse do lado, achava que eu que estava endemoniado. Porque eu brigava. Falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Esse dinheiro não é seu, não. Tira a mão. Tira a mão. Eu estou mandando. E aí, queridos, na hora que eu acalmei, tá igual aquele filme do Bruno. Calmou, calminho. Aí eu fui falar com Deus. Pai, obrigado. Se o senhor é o dono da prata, o dinheiro está chegando. Meu irmão, eu lembro que eu cheguei, nós morávamos num apartamento ali, do 800, e eu deitei na cama, era umas 8 horas da noite, passado 20 minutos, a Laura liga, pai. Falei, o que foi, Laura? O dinheiro chegou! Dinheiro? Chegou. Então, meu irmão, tem coisas na nossa vida, eu fico empolgado, tá? Tem coisa na nossa vida que a gente não tem a clareza, o discernimento do mundo espiritual. E esse livro, ele fala sobre essas chaves, sobre convergências entre conectar o mundo natural com o mundo espiritual. E eu vou te dizer, eu desejo e profetizo que você não consiga discernir mais o que é natural e espiritual na sua vida. Porque isso é a vontade do Senhor. Pare de olhar para o mundo natural, dando honra para aquilo que é natural. Queridos, o espiritual, ele fala mais.
Ele tem que falar mais, porque mais do que o que está de fora, é o que está em nós, dentro de nós. E quando eu olho para essa esfera, queridos, eu entendo o valor de Deus na nossa vida. Salmo 115, a Bíblia diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, meu irmão, Ele confiou a nós, para a gente governar, para a gente poder ter autoridade. Agora, se eu terceirizo a minha responsabilidade, errado sou eu. E é onde vê homens e mulheres crentes apáticos, que esperando algo do céu, e Deus fala: eu já liberei, eu já fiz, eu já abri as janelas do céu. Meu irmão, Jacó foi deitar e ele viu uma escada. Ei, essa escada ela não estava apoiada no céu não, filhão, ela estava apoiada era no chão. Aquela escada é Cristo. E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. Ei, estava trabalhando, filho. Estava trabalhando. Jacó dormia, mas os anjos estavam produzindo. Preste atenção, igreja do Senhor. Quando a gente entroniza, traz para a consciência essa nossa posição de reino, eu me sinto forte, empoderado. Então, eu deixo de ser uma pessoa só ouvinte e eu passo a ser uma pessoa de ações, de movimentos. Ou seja, eu vou ouvir, eu vou discernir, mas eu vou o quê? Corresponder com aquilo que Deus está fazendo. Para de olhar para o vizinho do lado e achar que é ele que vai ser o agente de transformação. É você. Em cada esfera Deus vai usar. E eu vejo Deus usando muita gente que diz fora da igreja. Deus tem falado muito comigo sobre uma geração de pastores, de homens, mulheres, que vão ser atuantes no seu ministério, na sua empresa, na sua esfera de trabalho, naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Eu creio que existem pessoas que vão olhar para dentro da igreja, são chamados. É igual eu brinco e falo: cara, qual que é a graça de eu pregar para crente? Mas vocês, queridos, têm uma graça maior, porque muitos de vocês vão entrar em lugares aonde eu nunca vou entrar. Em repartições, em departamentos, em empresas, ao lado de homens e mulheres empoderados aí, secularizados, mas que às vezes não conseguem entender aquilo que pulsa dentro dele, mas você vai ser aquela boca que vai ser porta-voz daquilo que Deus vai fazer. Meu irmão, é assim que nós trabalhamos. Nós temos instigado os homens e as mulheres a se verem para fora e não para dentro. Isso é uma igreja missional. E eu sei que o Verbo da Vida também é uma igreja missional. E deixa eu te falar, Deus tem levantado igrejas missionais para esse último tempo. Ok? Aonde nós iremos enviar e falar da verdade do amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho resposta já para mim. Aquilo que você carrega é bom demais? Não, vai lá. Aquilo que tu carrega é bom demais? Porque, meu irmão, eu acredito que eu carrego uma palavra tão poderosa, mas tão poderosa, que aonde que eu vou ministrar, as pessoas ficam assim: o que é isso? Então eu vou te fazer a segunda pergunta. Você acha que é boa demais para você guardar só para tu? Presta atenção. É igual a questão do livro. Amado, eu escrevi porque eu acredito naquilo que eu escrevi. Aquilo você vai ver, tem gente que leu e fala assim: nossa, é você falando. Mas é eu mesmo falando. Porque é aquilo que eu creio. Então, amado, aquilo que você carrega é muito poderoso para tu guardar só para tu. Sai dessa. Desencana disso. É muito mais, tá entendendo? É muito mais poderoso, muito mais valioso. Deixa eu abrir a Bíblia. Êxodos. Senão eu vou fazer papel feio aqui. Chega em casa, minha esposa vai puxar a orelha. Você não pregou.
Ainda mais pregar na frente mestre, né? Jesus. Chega no carro, ela já fala, então, Eric. Só para ver. Êxodo, abriu aí, capítulo 14. Esse barulho é mágico, né, gente? É bom demais. Barulho de folha, de Bíblia, não tem preço. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. E disse então o Senhor a Moisés, vai um pouquinho? Ok. Por que você está clamando a mim? Aleluia. Diga aos israelitas que avancem. Aleluia. Fala assim, eu vou avançar. E aí ele fala assim, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, ou bordão em algumas traduções, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem ao mar em terra. Amado, nem molhar o pé você vai. Olha só que maravilha, olha o que Deus fala. Ei, meu irmão, pega esse bordão, esse cajado de autoridade que você tem e use. O tempo que você gasta lastimando é o tempo que você poderia investir na sua fé. Fé não exalta problema, mas revela uma solução. E às vezes a gente está, Pai, a minha doença, Pai, o meu corpo, Pai, tira a minha doença. Em vez de você falar, Pai, eu já sou curado. Às vezes a gente ora errado mesmo, filho. Infelizmente, às vezes a gente expressa errado. Senhor, eu estou vivendo uma crise financeira. Ei, você está exaltando quem? O problema. E Deus fala, não, vamos falar de coisas melhores. Vamos falar das promessas. Pai, obrigado, porque as coisas estão chegando. Está acontecendo sobre a minha vida. E sabe, queridos, é tão sério isso, que quando nós entendemos que nós somos coparticipantes daquilo que Deus está fazendo aqui na terra, o nosso posicionamento, ele há de ser diferente. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um papel expressivo no reino espiritual, da qual Ele confiou a nós o governo. Porque o Deus mesmo diz, ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, avance. Pegue do seu bordão, do seu cajado e levante, declare, abra a sua boca, fale verdades espirituais, pare de lamentar aquilo que às vezes nós temos lamentado. Você acha que não vem medo em mim, queridos? Você acha que não vem medo no Tiago, na Paula, no Pastores? Você acha que não vem situações como essa na nossa vida? Mas isso não nos domina. Os sentimentos, o espírito de medo, eles não têm poder sobre nós. Por quê, Eric? Que aquele que está em mim é maior. Amados, isso sou eu. Tanto que, quando esses dias até alguém deu testemunho disso, que eu estava lá em Guiné-Bissau, e eu falei para o meu amigo que foi comigo, Luciano, falei, meu irmão, eu não vou sair de casa, daqui, do orfanato, eu vou ficar até terminar o livro, você pode resolver as coisas. Irmão, eu fiquei 3 dias lá dentro, enclausurado, falei, aqui eu termino, porque eu dei uma palavra para Deus, que no final do ano eu entregaria esse livro pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando nós concluímos uma palavra, quem sai ganhando? Vamos? Quem? Nós é muita gente. Fala, eu. Você entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, queridos, quando nós não cumprimos com aquilo que Deus coloca em nós nos sentimos como? Frustrados, invalidados, impotentes. Você acha que esse é o sentimento que Deus coloca em nós? Você acha que é isso que Deus quer em nós? Meu irmão, é tão poderoso que eu falo, meu irmão, a graça não está no livro, não. Está em eu ter concluído o livro e saber que eu fui forte e obediente diante de uma palavra que Deus liberou para a minha vida. Uau, eu me senti empoderado, meu irmão. Por quê? Porque eu fui obediente àquilo que Deus fez para mim. Pergunta de vestibular, você tem sido obediente? Nós temos sido obedientes.
Porque foi um destravamento na minha vida tão forte que o segundo livro eu escrevi em um mês. Tô falando sério, já está na gráfica. E vai falar sobre ser intencional, nos propósitos. Mas mais do que isso, falava com o Clésio, foi o que abriu uma porta para a gente montar uma editora. Uma editora. Deus saltou no meu coração. Seara Editora. Como é que vamos ser? Um hub de escritores que querem lançar os seus livros, obviamente cristãos, e nós vamos facilitar todo o processo para que essa pessoa tenha seu livro editado, impresso e no mercado. Por quê? Porque eu peguei as nossas dores e eu converti em bênçãos. Meu irmão, pensa comigo. Quantas dores que nós carregamos e que pode se tornar em força, em bênçãos para a nossa vida. Quantas frustrações carregamos que às vezes sentimos impossibilitados e Deus já falou, filho, você já está pronto, já faz acontecer. Eu falo que existe dois tipos de público, não quero falar sobre isso muito, mas eu falo que é o empreendedor e o apreendedor. Você sabe a diferença dos dois? O empreendedor é aquele que enfia a cara e vai aprendendo no processo. O aprendedor é aquele que só estuda, acha que nunca está preparado para fazer alguma coisa. E você é qual? Adoro. Tá? Êxodos, vai dar tempo. Capítulo 3, versículo 10 diz, vá, pois, agora, e eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, ei, quem sou eu? Eu sei que essa é uma frase muito comum no nosso meio. Quem sou eu na fila do pão? Não é ou não? Nossa, eu vou estar na frente daquela cara. Quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Meu irmão, esse era o pensamento de Moisés, mas também é o pensamento de muitos nós. Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para falar das boas novas? Ei, quem sou eu? Eu lembro, meu irmão, vou contar outra história. Tem um tempo, nós fazemos estudo nos lares, né? E num desses, nós tínhamos um casal muito importante na cidade, de muita relevância. Então, por momentos, quando eu estava perto dele, eu me sentia, sabe, petitinho. Não, sim, vamos ser honestos. A gente é crente. Me sentia pequeno. Ela estava solta, né? Tudo certo. Eles são donos de uma imobiliária muito grande em Uberlândia. E aí ele sempre... E aí só que sempre saltava no meu coração. Faz o apelo para ele. Para ela estava tudo certo, né? Mas para ele, faz um apelo para ele. E, meu irmão, foi difícil. Até que um certo vez, eu acho que o Espírito Santo fez assim, vai, meu filho, anda logo. Literalmente, você sentiu até o coice atrás. E eu falei, meu irmão, você quer aceitar Jesus? E ele falou assim, irmão, ufa, pensei que isso não ia acontecer na minha vida. Vocês riem, eu choro. E eu falava, cara, por que eu fui tão bobo de esperar? Porque as minhas limitações me bloqueavam. Mas, meu, não é sobre mim. Não é sobre nós. E a gente, às vezes, está preso no achismo nosso. Não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre minha esposa, não é sobre Tiago, não é sobre Paulo, não é sobre Weber, é sobre o reino. É aquilo que ele quer fazer. E nós somos instrumentos na mão do Criador. Ouça, discina e corresponda. Eu vou tentar encerrar. Lembra de Samuel, quando ele se tornou uma criança e foi morar com Eli? 1 Samuel, está aqui, capítulo 3, vai lá, versículo 8, se eu não me engano. Amados, naquela noite, a Bíblia diz que Deus pouco falava com eles. Deus pouco falava, e era noite, o sacerdote Eli já estava ruim da visão, ceguinho, a penumbra, e de repente Samuel ele deita, ouve só, e ouve uma voz de um homem, e ele corre para Eli, o senhor me chamou? Não chamei não, deite. É engraçado, né, queridos, que às vezes a voz de Deus
tem voz de homem. Alô? Pega para você. Às vezes, Deus ele vai falar com vozes humanas. Tanto que Samuel, ele confundiu a voz de Deus com a voz do seu próprio sacerdote. Ou seja, Deus ele usa homens para poder falar. E aí, pela terceira vez, até que na terceira vez, Eli falou assim, não, Samuel, faz o seguinte, se você ouvir de novo essa voz, você vai falar assim, fala que o teu servo deseja te ouvir. Que é essa palavra no hebraico chamada xamã. Eu acho que é isso, xamã, sei lá. Ou seja, é um desejo ardente de ouvir. Tá lá, quem tem os strong da vida, abre lá. E aí naquela hora que eles, ou seja, Deus só falava, Samuel, Samuel, ele corria lá. Ou seja, ele não discernia a voz do Senhor. Discernia, ele ouviu, mas ele ainda não tinha o quê? Discernido. Até que ele, o próprio sacerdote falou assim, ei, quando ele falar, você vai falar assim, eu quero te ouvir, pode falar. E aí, na hora que Deus fala, Samuel, Samuel, Samuel responde falando como? Ei, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu desejo te ouvir. Você tem parado para ouvir Deus? Você tem parado para discernir Deus? Boa pergunta. E naquela hora, Deus ele vai e desenrola o rolo para Samuel. Fala um monte de coisa, principalmente falando de quem? De Eli, né? E ali, o que aconteceu? Ele chega e fala, ei, me conte tudo. O que Deus falou contigo. Aí vai e fala da negligência do sacerdócio dele. Só que, queridos, a Bíblia fala que Samuel, ele crescia em graça. Você sabe por quê? Porque ele não só ouvia, e ele também não só discernia, mas ele correspondia com aquilo que Deus tinha falado, e o fato de corresponder fazia com que ele crescia na graça do Senhor. Meu irmão, quantos nós não queremos andar debaixo da graça do Senhor, quanto nós não queremos viver nessa dependência do Senhor. Então deixa eu te falar um negócio, ouça e seja obediente ao papai. É isso. Éric, mas quem sou eu? Meu irmão, não, volta a dizer, não é quem é você. É quem é Deus em você. Paulo, em Filipenses 3, não precisa abrir lá não, ele dizia, uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás e avanço para um alvo. Meu irmão, se você pegar esse versículo de Filipenses, é o mesmo versículo de Êxodos, quando Deus fala, ei, deixa o faraó para trás e atravessa o mar e vai viver daquilo que eu te chamei, das promessas que eu tenho para você. Então, queridos, você que às vezes é dodói, feridinho por causa de igreja, e acha que consegue se esconder atrás de uma pilastra dentro da igreja, para Deus não tem jeito. Eu sempre falo que o prejudicado somos nós nessa história. Então, meu irmão, corresponda. Corresponda, deixa as coisas para trás, porque essa é a chave, porque às vezes a gente não se desvincula e fica carregando aqueles fardos pesados conosco, entendeu? Aonde nós nunca vamos avançar. Por quê? Porque as nossas crenças, a voz, aquela vozinha que fala, não é a vozinha, a vozinha, como se diz, aquela que fala no seu ouvido, silencia ela, amado, e ouça a voz de Deus, a voz do Espírito. É isso que a gente precisa. Quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, é sobre essa rocha, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, aquela rocha, porque não era Jesus falando de Jesus, mas ele falava do discernimento espiritual. Ou seja, ele fala assim, sobre o discernimento espiritual, sobre a sensibilidade do Espírito, é que eu vou montar a minha igreja. Ou seja, o justo, ele vive pela fé, e a igreja se move pelo Espírito. Por isso que em Romanos ele fala o quê? O verdadeiro filho, o filho adulto é aquele que anda pelo Espírito. Ou seja, Deus já está falando, Deus já está sinalizando, Deus já está comunicando, você está aqui batendo a mão, tentando distrair, pensando que não é Deus falando. Deus está usando a voz de homens, de profetas, para sinalizar coisas, e às vezes nós estamos pedindo sinais para Deus, e Deus fala, vai,
Nós temos um amigo nosso, um apóstolo, que a gente anda muito, a gente ama o apóstolo Alberto, ele é de Embu, a gente ama a vida dele, ama muito. E um dia ele chegou no meu ouvido assim, nós estávamos até no desafio lá de Guiné, lá da África, ele olhou para mim e falou assim, filhão, nós estávamos na Ceará Norte, e ele falou assim, os recursos acompanham a visão. Acabou. É isso. E às vezes a gente tem pedido recurso para visão, e Deus fala, ei, só vai, porque o recurso eu levo junto com você. E é isso que a gente precisa acreditar, queridos. É pegar a palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração, e acreditar. Entendeu? Não quer dizer que não vamos ter dias difíceis, porque Deus falou, vai ser tudo leve. Pedro, quando andou sobre as águas, meu irmão, você sabe, o Deus não abriu o mar, não, para ele, não. Ele foi escalando as montanhas, as ondas, ele foi surfando nelas, ele foi batendo elas no peito, mas ele foi. Enquanto tinha montes lá dentro do barco, só olhando. E às vezes a gente critica Pedro, e eu admiro ele, porque entre aquele que arrisca, ficou os que dentro do barco. Posso te falar um negócio? Barco não é um lugar seguro para você. Então sai. Sai. Porque assim, o que Deus fala no meu coração, tantas pessoas querendo ser empresários aqui, tantas pessoas querendo startar projetos aqui, tantas pessoas querendo romper com as coisas, ainda tem pedido para Deus se é de Deus o projeto. Meu irmão, como se dizia um homem de Deus, um dia falou para mim, nós estávamos sentados num lugar e ele é do Verbo, não vou citar nomes não, e ele dizia assim, batendo um papo, ele falava assim, Eric, como é que a gente discerne se a gente está se movendo no espírito ou não? Né? A enquete nossa da reunião era essa. E a gente chegou à conclusão seguinte, meu irmão, você é um ser espiritual ou um ser natural? Hã? Vai, gente, me ajuda. Então, o que está dentro de você é o quê? Natural ou espiritual? Então, por que você não acredita? Por que você não começa a se mover? Por que você não começa a corresponder? Você acha que Deus está só dentro da igreja, meu irmão? Deus está dentro da sua empresa. Deus, Ele é o Deus dos projetos. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que você pensa ou pede. Falando para você mesmo. Falando para vocês dois. E às vezes a gente fica parado esperando um sinal de Deus. Deus fala, só vai. Eu vou abrir o mar, eu vou abrir os caminhos para você, eu vou fazer as coisas acontecer. É isso, queridos. Amém? Você crê nessa palavra? Olha só, queridos, eu tinha muito mais, mas eu pus uma frase aqui que diz o seguinte, a fé não nega a realidade, mas recusa ser governado por ela. Então, meu irmão, ande sobre as águas, ouça, gere o discernimento, mas corresponda com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque grandes são as coisas, aquilo que Deus vai colocar no seu coração é grande. Para Ele não é, mas para você pode ser, mas Deus ele vai te adequar para aquele projeto. Às vezes você olha e fala assim, nossa pai, mas parece que é muito grande para mim. Diante das nossas crenças, pode ser grande. Mas para Deus, não é. Você pode se colocar de pé? Foi obediente, ó. Aleluia. Tu já ouviu essa passagem? 3 vezes roguei ao Senhor que tiraste de mim, mas Ele me disse, minha graça, ela é o quê? Suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quanto mais você falar que pode ser, pai, eu me sinto fraco, Deus está falando, ei, eu vou aperfeiçoar em você. Eu vou dar a minha força, a minha graça sobre a tua vida. Aleluia. Você pode se sentir fraco, mas Deus ele é soberano sobre a tua vida. Os projetos não são seus. Como eu sempre falo para os empresários lá da nossa igreja, meu irmão, essa empresa não é sua, essa empresa é uma igreja, é um ministério, e use ela para que possa manifestar a glória de Deus. Esse dia um irmão chegou para mim e falou, nossa, apóstolo, eu estou com um trem esquisito. Falei, irmão, antes de você falar, deixa eu te falar uma coisa, abre uma igreja lá dentro da sua empresa, abre um culto lá, comece a ministrar. Ele falou, cara, era isso que faltava. Falei, não tenha medo, porque o que vem no nosso coração é o quê? Medo, vem medo, não vem ou não vem, gente? Vamos ser crente, vem ou não vem?
Tá perto. Nossa, como é que as pessoas vão olhar para mim? Como que as pessoas vão receber isso? Problema, filho. De verdade, problema. Meu irmão, corresponda. 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 Se tem algo no seu coração para fazer, meu irmão, corresponda com Deus. Faça. Eu vim só para te falar isso. Eu vim só para te falar isso. Tem uma palavra de Deus para sua vida. Tem um projeto de Deus para sua vida. Então faça.